Alô, Davi. Diga lá! Hoje tem Davi. Ela. Juiz dá prazo de 5 dias para a vereadora Cátia das Rendeiras entrar com as suas alegações finais. É bomba. Então, o processo a gente está acompanhando e estamos simplesmente naquilo que eu sempre costumo dizer, informando os fatos. Aqui não estou a favor nem contra, nem torcendo que ela perca ou que ganhe. Eu estou fazendo o meu papel, é informando os fatos. Vocês sabem que eu divulguei aquele assunto. Aqui, a audiência aconteceu, conforme eu já relatei em programas anteriores. E aí, o juiz, o prazo, quando você fala prazo de 5 dias, é a partir de ontem, salvo engano. Ontem. Então, são 5 dias. Quer dizer, ontem foi terça, quarta, quinta, sexta, acho que sábado deve contar, porque deve ter plantão, né? Se forem dias úteis, você vai para terça-feira. Se não for, na segunda-feira, porque terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, na segunda-feira é expectativa da defesa, não é? De que o juiz, aliás, expectativa de quem está pleiteando o cargo dele, da acusação, não é? Dos advogados de acusação. Existe a expectativa de que o juiz imediatamente dê a sentença. Então, a sentença ele vai dizer se os fatos mostrados em vídeos e áudios, eles levam a Cátia da Rendeira a perder o mandato ou não. Um outro aspecto, do lado da defesa, os advogados, acho que eu já divulguei aqui os nomes, são 5 ou 6 advogados da Cátia, eles estão tranquilos, esperando que tudo aquilo que foi mostrado já houve uma defesa prévia e convincente, para que o juiz possa seguramente dar uma canetada, mas que beneficie a Cátia das Rendeiras e que ela continue desenrolando o seu mandato. Então, é aí a gente esperar para ver. Vamos aguardar, porque a decisão do juiz a gente não sabe. Mas o fato é esse aí. Não existe mais, digamos, postergar. Não tem essa história, vamos mais postergar, não tem mais. O juiz vai dar a sentença, as alegações finais. Ou sim ou não. Agora, depois, certamente, da decisão, é claro que cabe recurso. Aí é outra história, são outros 427. Mas aí vamos aguardar essa decisão e você que está na expectativa de saber essa informação, assim que nós tivermos, posicionamento, a gente vai e informa. Mas fica aí essa expectativa, é um rolo compressor desgraçado. É bomba. Pois é. Agora, eu tenho uma especulativa para amanhã. Eu ia dar hoje, mas não vou. Especulativa responsável. Em relação ao apoio, veja bem, vou adiantar o fato. Tudo leva a crer, ela ainda não foi, mas tudo leva a crer que Raquel Lira vai ser a candidata. E para mim seria uma surpresa, mas tudo leva a crer pelo andar da carruagem. Se vai ser bom para ela ou não, eu só dou meu posicionamento a partir do momento em que ela oficializar. Até agora ela não oficializou. Veja que a Priscila Krause, que seria a vice de Raquel Lira na notícia anterior, já agora não é mais. A Priscila Krause, que iria para o Cidadania, já não vai mais. Ela vai ser inscrita no PSDB. PSDB. Então, se ela vai para o PSDB, seguramente ela vai ser candidata à reeleição. Então, não seria mais a vice. Veja como uma coisa... Davi quem Cardoso poderia ser o vice? Aí o mais próximo seria o Daniel Coelho. Esse é que é o problema. Que, por sinal, esse também está existindo a possibilidade de uma federação aí. Só que a federação depende da prévia. Depende da prévia de São Paulo. Se Dória ganha, é uma situação. Se Leite ganha, por exemplo, existe a condição e a tranquilidade dessa federação, incluir o Cidadania. Mas se Dória ganha, estaria fora, o Cidadania. Iria disputar sozinho. Esse é que é o detalhe, é preciso aguardar para a gente ver que as prévias, ou a prévia, né? A prévia, porque a gente chama prévias porque se mobiliza os estados inteiros. Então estão pegando fogo em São Paulo. É uma eleição taco a taco, pelo menos nesse momento, quando se imaginava que o Dória
naturalmente pela força financeira que tem e a regimentação, digamos, do Estado de São Paulo, ele levar a sua vantagem. Só que está muita gente pulando e apoiando o Eduardo Leite. E aí, como eu falei, inclusive na própria decisão de Raquel, eu disse isso oficialmente, tudo leva a crer que ela será, viu? Todo mundo que você pergunta é candidato a Raquel Lira. Mas ela não se posicionou ainda oficialmente. Vamos aguardar, porque se ela for, eu dancei na parada e vou pagar o almoço para Júnior do Pastel. É bomba. Ô Davi, Pois não. esse detalhe da possível vaga de vice para agora ex-democratas, a Priscila Krause, que vai... Prejudicou muito Mendonça Filho, a saída dela. Isso, e essa questão de ela ir para o PSDB, aí seria uma chapa puro sangue, né? Pois e a gente sabe que os outros partidos querem uma vaguinha, né? Pois é, puro sangue. Mas aí, não é puro sangue, seria essa condição. Eu estou falando do Daniel Coelho, porque puro sangue, a princípio, Santiago, ela estaria indo para o PSD, para a cidadania. Isso. Entendeu? Aí não seria puro sangue, porque Raquel é PSDB. Está entendendo? Então, no fato que ela passar a ser puro sangue, ela não seria vice, ela seria candidata à reeleição a deputado estadual. Então, o vice abriria caminho para quem? Daniel Coelho, que é do Cidadania. Então, não seria puro sangue, está entendendo? Puro sangue seria se ela fosse para o PSDB e fosse disputar a vice ao lado de Raquel. Então, esse é o detalhe. Agora, como eu estou falando de Daniel Coelho, pode surgir outro nome. Mas, pelo menos, saindo Priscila da jogada, que era a ideia inicial, entra com certeza o Daniel Coelho, que é o mais próximo. Aqui o Antônio Marinho está dizendo: boa tarde, Elaine e André. Os adoradores talibã, seguidores do anticristo, perverso Bolsonaro, continuam tão fanáticos quanto os adoradores do terrorista Adolf Hitler. Aí eu respondo: Satanás chupando manga rosa verde que pensa diferente e continua o quê? Pior do que Stalin e bode força. Então isso aí é negócio que eu não vou entrar nessa briga e nessa discussão, e inclusive vou até colocar o Marinho, faça-me um favor de não dirigir naturalmente a mim nada, porque eu vou passar o disco. E eu não vou perder meu tempo conversando com o seu posicionamento já definido, e eu não tenho que problema seu. Você pode votar em Satanás, o que você quiser, Lucifer, é problema seu, e não é meu. Então fique lá que eu fico cá. E se quiser oficializar qualquer tipo de comentário ou dizer alguma coisa, aí se eu disser contra você, você me bota na justiça. E se você disser contra mim, eu lhe boto na justiça, como já botei alguns. E as causas foram ganhas por mim. Tá? Não vou perder meu tempo com isso, não. Passa o disco aí, passa o CD. Sim. Maria Luciene está dizendo boa tarde a todos. E Maria Sueli está dizendo: Raquel é candidata. Davi errou. Sim, claro. Se ela for candidata, eu errei. Qual é o problema? Nenhum. Vou pagar um almoço para o Júnior do Pastel e vou pagar um litro de uísque também a Nenel da Boa Vista, que eu apostei com ele. Sem problema. Minhas apostas eu sempre pago e as minhas definições do ponto de vista de compromisso eu nunca deixei de cumprir, tanto do ponto de vista de pagar como eleitoral. E desafio que diga diferente. Careca do Boa Vista diz: boa tarde, Elaine. Pergunta a Davi o que foi que houve com Arthur Lira. Já era. Adeus, Bolsonaro, diz o Careca. O Careca está colocando em relação a essa possível derrota do governo em relação à PEC. Agora, do Arthur Lira, que fez uma engembrança lá, naturalmente, para contar com o apoio e contar, inclusive, com uma vitória, mesmo apertada no primeiro turno. Existe uma tendência agora, conforme eu disse, diante do recuo do PDT e do recuo do PSB, que essa PEC possa não passar. Mas a gente não sabe. Na política, a gente não sabe o que é que acontece. Mas é uma tendência, né? Agora, eu também já dizia anteriormente, em relação a essa questão da PEC, lembrando que tem o Senado. Você sabe que eu disse ontem, ou foi anteontem, não me recordo bem, que tem o Senado. O Senado justamente vai travar. Inclusive, cheguei até a dizer que poderia arquivar essa medida. Então, diante do que está sendo colocado agora, que a política tem suas surpresas, a gente vai ter o quê, na verdade? Uma derrota do governo. A ideia é essa, pelo menos até agora. Mas é preciso tudo isso que está sendo estabelecido nos bastidores, tudo isso seja cumprido lá na votação, que pode estar marcada, inclusive, para acontecer no dia de hoje. Mensagem aqui do Zé Dileto, de São Caetano. Boa tarde, eu estou em São Caetano. Fala para Davi que ele falou que não tinha corrupção do presidente e essa PEC dos precatórios, e o que não é
toma lá da cá, é para piorar, tem as medidas secretas. Eu não penso assim, isso não é corrupção de governo. Eu já disse que corrupção de governo é quando você envolve as instituições governamentais. Banco do Brasil, Petrobras, INSS, assim como o PT no passado utilizou. Aí é corrupção de governo. Então, essa questão de você tomar lá da cá, eu já disse isso. Isso foi uma promessa que Bolsonaro disse do passado e que não cumpriu. Eu também disse isso aqui. Né? Então, isso não é corrupção. Corrupção de governo não é a rachadinha do filho dele, não é corrupção. Corrupção é quando envolve qualquer membro da Petrobras, os órgãos institucionais do governo. Não é? Os 23 ministros. Se tiver isso aí, aí é corrupção. Até agora não teve. Mas fique tranquilo você que torce contra. No dia que tiver, eu sou o primeiro a dizer. Igor Mendes Rainer. Boa tarde a todos. Estamos na escuta aqui em Sepitiba, Rio de Janeiro. Abraço, amigo Davi Cardoso. Tá lá no Rio de Janeiro, tá lá tomando um banho de praia. Cuidado nos tubarões, viu, o Igor Mendes? Cuidado nos tubarões, cuidado nos tiros, não é? Tenha cuidado. Ele tá lá com o seu tio, gente fina, gente boa. Um abraço para o velho. Eu não ia dizer, não. Vou dizer não, se preocupe não, Igor. Divirta-se, fique à vontade. O Igor está voltando agora, dia 22, 23. Foi dar um passeio com a sua mãe na casa de familiares e resolver assuntos de negócio. Olha aí. O Igor agora é empresário, meu amigo. Não brinque, não. Sucesso pro Igor. Bons negócios. Mensagem do Ciro Costa que diz: boa tarde, Elaine e André. Para que Davi comente, a nova secretária da Fazenda de Caruaru disse em uma entrevista que dizer onde serão gastos os 50 milhões do novo Finisa é colocar o carro na frente dos bois. Só faltou ela dizer à Câmara: me dê o dinheiro que eu arrumo em que gastar. Pense num governo transparente, diz o Ciro Costa. Olha, Ciro, inclusive sobre o que você está alegando, está existindo, inclusive, pedidos de informação, né, de várias coisas, perpétua, oposição, né? E eu acho que, mesmo a situação, ela tendo confortavelmente 20 votos lá, eu acho que não poderia ocorrer como ocorreu no passado o projeto, de última hora. E aquela história, ninguém lê, ninguém discute, ninguém questiona. Eu estou falando do ponto de vista de quem é a situação. Eu acho que deveria ser questionado. E outra coisa, deveria ser claro em tudo, em todos os aspectos, principalmente porque é público. Você veja, por exemplo, naquela negociação que está havendo, para a prefeitura ir para lá, naquele Raimundo Ferreira, antigo ali no mercado, perto do Central, existe uma distorção enorme, do ponto de vista de valor e de tamanho. Então é preciso clareza em tudo. Eu acho que a vida pública tem que ter transparência em todos os aspectos, tá? A vida pública deveria ter. Se está tendo, não vai ter, ou se vai ser a mesma coisa do projeto ir de rolo e todo mundo, pelo fato de ter 20 votos, naturalmente, não lê, não questiona, aí é problema, naturalmente. Aí eu diria o seguinte: cada um escolheu quem está lá. Foram 23 que as pessoas escolheram. Então, é aquela história. El pueblo é el pueblo. Aqui a mensagem do Adriano Heleno está dizendo: parabéns, Davi, com seus comentários, abraço. A Maria Luciene está dizendo: já estão reunidos na Câmara. Aqui no YouTube, a gente está vendo aqui a sessão da Câmara, o PL 10.880/18, urgência a texto sobre destinação de sobras do Fundeb. Nesse momento, reunidos na Câmara Federal. Pronto, então tudo leva a crer que nós seguramente vamos ter a decisão, né? Tudo leva a crer, vamos aguardar. Repito, pelo andar da carruagem, pelas mudanças de opinião, imaginar que o governo não conseguiria essa votação de 308 votos. Mas pode ter surpresa, ninguém sabe. E ainda dizendo, tem o Senado, e o Senado, se porventura essa medida passar, surpreendente agora, depois dessa mudança, eu disse ontem, ou foi anteontem, o Senado tem uma perspectiva de arquivar, ou seja, não valeria. Esse é o detalhe. Mensagem do Wellington Bruno César diz: boa tarde, Davi. O melhor prefeito de Caruaru fez 6 parques ecológicos que estão abandonados. Volta Zé. Pronto, isso aí é um eleitor de Zé Queiroz, colocando o que ele realmente fez, não é? E torcendo que ele vote. A gente vai ter que, certamente, entender e respeitar esse posicionamento. Abraçar o Leonildo João Clementino, o Robson do Gás, o Joséildo Alves, que é o Joinha, o Bruno Renan,
E o Caru Forró, né? Está por aqui. Está mandando também abraço para o Dido Montenegro. Dido está hoje não, pai. Dido hoje está em Riacho. Né? Aliás, almoçando num compromisso político lá em Riacho, viu, Caru Forró? Maria Luciane está dizendo, rachadinha não é corrupção? É não. Rachadinha não é corrupção, não, porque se você, literalmente na palavra, se você for fazer a investigação completa, os 513 mais os 81 e todo ele, de alguma maneira ou de outra, a rachadinha acontece. Né? Isso não é corrupção. E outra coisa, não tem nada com o governo rachadinha, não. Toma lá da cá, todo ele fez. Lula, Dilma, Fernando Henrique, Fernando Collor. Não tem nada, não. Rachadinha é só entre o político e quem, de repente, presta serviço ao político. E da forma como, de repente, é feito. Não tem nada com corrupção, não. Bom, mas é a minha opinião. A sua, você acha que é? Beleza. Mas eu acho que a minha não é. Aparecido Matos está dizendo, nós, nordestinos, temos que defender Lula. O Nordeste deu passo grande com Lula. É um direito dele. E vai continuar defendendo. Então, qual é o problema? Nenhum. Na verdade, nós tivemos alguns avanços com Lula aqui no Nordeste. Você não pode negar isso. É por isso que ele está colocando isso e ele tem toda a razão do ponto de vista dele, em querer que Lula volte. Givaldo Bada, abraçar o Givaldo Bada também ligado na gente. Paulo Roberto diz, boa tarde, Elaine, André, Davi, corrupção era rachadinha do PT, hoje é rachadão da santidade. Pois é, mas só que no PT, em relação à questão do PT especificamente, o PT no governo, quando a gente fala que houve corrupção, é porque envolveu os órgãos, né? Todos os órgãos do governo. Loucura. Inclusive aí tem débitos e mais débitos aí para serem pagos e compromissos que países não assumiram das obras que foram construídas com dinheiro nosso. Então, corrupção é isso aí. Agora, rachadinha, se você for ao pé da letra, é como eu disse. Aponte um. Edjailson da Caru Forró aqui no Facebook está dizendo, parabéns pela sua posição, Davi Cardoso. Selar Ramalecote. Vamos embora. Bezerra Adriano está dizendo, e aqueles 50 deputados que faltaram no primeiro turno, será que vão votar hoje? Bom, tem esse detalhe também, viu? Eu esperei alguém perguntar isso para dizer. Na verdade, eu esqueci de colocar esse tópico no meu ponto de vista anterior, mas tem essa história. Por isso que eu coloco, não sei. Eu não sei. Porque a recuperação, vamos assim considerar, de 15 votos do PDT com mais 10 do PSB, são 25. Vamos fazer uma conta aqui, vamos lá. Me ajuda a fazer uma conta, Santiago, vamos lá. E nós temos o quê? Vamos lá. Foram 312 votos, não é isso? A Câmara precisaria 308. 312, menos 10 com 15, 25. Menos 25. Aí você tem um total de 287. Correto. Não é? 287. Mas se você tiver 513 menos... 513 menos... É o número de deputados menos o que aqui eu vou fazer? Menos o que, meu Deus? Para poder dar os 50. Menos 287, foi o que eu falei? Menos 287? Não, aí não dá isso aí, tá errado. Bom, eu só sei que esses 50 deputados, esses vão seguramente, se eles votarem, e digamos que votem com o governo, o que é que a gente teria? Uma situação de recuperação dos 25 votos. Mas isso se votarem a favor do governo. Eu não sei. De repente, desses 50, quantos tem também contra o governo? Então, é preciso a gente saber, mas tudo pode acontecer, mas leva a crer, diante do que está imaginando, que não passa. Mas vamos ver. Tem mais mensagem aqui, o Janaia disse, o almoço foi comigo, viu, Davi? Ah, e não foi com o menino, como é? Júnior. Do pastel? Ah, foi com o Janaia, foi? Não sei, ele está dizendo aqui que foi com ele. Então, Júnior do pastel, porque você não se posicionou, Júnior? Ô, gente. Então, Janaia, a gente vai almoçar sim, viu? Fica tranquilo. Vamos almoçar agora. Deixa eu oficializar, né, Janaia? Não é agora. A Raquel precisa oficializar e ela precisa ser oficializada candidata para poder a gente jantar. O Nenel já disse, vou pagar o litro quando ela oficializar, eu vou dar o opa. E tem, inclusive, o odipá do bom, viu? Porque tem o odipá peba. É o odipá bom, opa, né? Aí o Nenel vai providenciar a charque, a carne, etc e tal, para a gente tomar uma nessa parada. Agora, tem que oficializar primeiro. Mensagem do Alexandre, do São João da Escócia. Oi, boa tarde para todos do programa. Pergunta a Davi o que ele acha de Bolsonaro ir para um partido que o líder foi condenado e responde por roubo do dinheiro público. E agora, Davi?
Não, na verdade, dentro do que você está imaginando, deveria Bolsonaro ir para um partido limpo, de tudo. E aí você está certo. Porque, na verdade, você dá margem para dizer, ó, você está indo para um partido de um cara que roubou, que foi ladrão, que todo mundo provou, etc. Tal, né? Então, quando você coloca na política brasileira essa questão de ladrão, de roubou, tem muitos que não fizeram isso, mas a grande maioria fez. Não é? E o problema é aquela história. Deveria ele ir, tentou, não conseguiu. Ele vai disputar uma reeleição, tem que ter algum partido. Esses partidos não sustentação e são fortíssimos. Não é? Porque se, na verdade, essa história de roubo, digamos, desse a ideia da população ser consciente e votar nas pessoas diferentes, não votariam neles de novo. Então, imagine esses que são literalmente conhecidos como ladrões, de desvio de dinheiro público, de todos os partidos. PT começa a lista. De todos eles, todos eles. Veja quantos vão se reeleger. É força de quê? Da consciência ou da estrutura? Esse é o país Brasil, infelizmente. Selar? Selar! Um abraço, Davi. Até amanhã. Até amanhã.